realmente, é. Aí, quando ele desceu da Kombi com a cama, eu já estranhei, porque eu não sabia que ele vinha naquela situação. Então você conheceu porque marcaram uma palestra aí em Araraquara, foi isso? Isso, marcaram a palestra em Araraquara. E ele veio para ficar hospedado em casa. Ah, Ele ia fazer uma palestra em Araraquara e em outras cidades vizinhas também. Nós hum. fomos a São Carlos também, várias vezes aí, inclusive. Outras cidades vizinhas. Aí, quando chegou, a cama dele não entrava em casa, não passava pela porta, então. Foi para um Aí outro foi, local? foi para a casa do Lauro Carvalho, que é um amigo, Lauro Carvalho. espírita também. E então esse aí foi a primeira O contato primeiro que teve, contato que eu tive com o Jânio foi esse. foi esse. Foi Foi. nessa noite aí que ele fez a palestra. Isso, primeiro contato. E daí, a partir daí, você começou a acompanhá-lo? Porque como eu fazia parte da USE, né, do Movimento Espírita, eu acompanhava os oradores, né? Então o Jerônimo impressionava a gente, ele era impressionante. Nós não podemos imaginar, era uma coisa que eu comentava com os amigos na época, a inteligência do Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça era um gênio. Ele tinha uma cultura impressionante, Jerônimo. Sabia de tudo. A gente sabia que aquilo eram recordações que ele tinha, porque não era possível. Jerônimo tinha um conhecimento espírita e tudo. Eu falei assim, Jerônimo, porque o Jerônimo leu pouco. As pessoas é que liam para ele. Pessoas é que liam para ele. Mas ele tinha um conhecimento extraordinário. E eu analisava o Jerônimo, né? Eu falei, puxa vida, olha os conhecimentos dele, olha a resposta que ele deu. Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe sobre isso? Porque às vezes a gente lê um trecho do Livro dos Espíritos 2, 3 vezes, a gente não consegue apreender a profundidade daquele ensinamento. Aí um belo dia, quando você lê para a quarta, quinta vez, você leva até um choque. Meu Deus, que coisa impressionante! E esse coisa impressionante é a que a gente tinha com as respostas do Jerônimo. Era coisa impressionante, coisa impressionante. Tinha uma particularidade também de Jerônimo interessante, que naquela época, na casa onde ele estava, que era a casa a Silvinha e Laro Carvalho. A Silvinha, primeira vez que eu vi também, que eu não sabia. Era a esposa do Lauro Carvalho? O Lauro Carvalho, o casal que abrigou o Jerônimo durante mais de uma semana, depois voltar. Daí o Jerônimo fez outra excursão a Araraquara, ficou hospedado lá também, tudo. Lá eles modificaram o banheiro para o Jerônimo receber o primeiro banho de chuveiro, porque o Jerônimo só tinha o banho higiênico, que era uma toalhinha com água morna numa bacia, aquela toalhinha era passada no corpo dele, sabe? Era Certo. assim que dava banho, né? Porque não tinha um chuveiro, porque a cama dele, o corpo dele se enrijeceu. Então, o corpo dele ficou numa posição que não se movia. A mão não fazia assim. Ele não se movia, ele não se mexia. Ele É só ficava da cabeça para cima que ele. só a boca, ele só falava. A cabeça não mexia. A cabeça não mexia também? Não mexia também. Ele totalmente paralisado. Nossa Senhora. Impressionante, totalmente paralisado. E E aí eles modificaram o banheiro da casa, para que dar um banho nele. era uma mansão, eles modificaram o banheiro da casa, para ele tomar um banho de chuveiro. Para ele tomar um banho de chuveiro. Aí puseram a cama debaixo do chuveiro, a água caindo nele. Você vê ele chorando de alegria e falando da alegria que ele estava dizendo, meu Deus do céu, quantos anos que eu não tomo banho de chuveiro, que alegria, que gostoso. Tal. E o pessoal ia conduzindo a água, o corpo dele na cabeça, no tórax, no abdômen, tudo, a água, o chuveiro, tudo para ele. Foi impressionante a alegria que ele sentia, porque ele não conseguia. Né? Puxa vida, que. Foi Cara, isso. não. E ele, Então, ele ele era paralítico total, então, uma coisa. paraplégico, uma situação inusitada. Ele era totalmente, ele não fazia isso que você está fazendo assim. Ó. Totalmente paralisado. Só a boca. E o som, a voz dele era tão forte que você vai ver pelas gravações, muitos lugares não precisariam nem de microfone, Nossa. porque a voz dele era estrondosa, era uma voz estrondosa, era uma voz mesmo porque não precisava de microfone. Era impressionante.
E aí, a partir desse dia, você começou, você teve muita afinidade com eles, assim, vamos dizer, né? Isso, E isso. aí você acompanhou. Ele era da onde? De Ituiutaba? Não, Ituiutaba, de Ituiutaba. e ele vivia lá, morava lá. Morava lá, só que ele não parava na casa dele. Ele fazia excursões para o Brasil inteiro fazendo palestra, né? Porque ele tinha uma agenda extremamente ocupada, né? Uma agenda Mas totalmente preenchida, né? ele chegava a viajar para outros estados também? Outros estados, tudo de avião e tudo, de avião também. De avião também, levava tudo. Levavam ele de avião. E levava na cama mesmo, tudo. Isso. Aliás, foi o Chico que deu a notícia para ele que ele ia viajar de avião. Que ele estava lá no Chico, e o Chico falou assim: estão me dizendo, o Chico falou para ele assim: estão me dizendo que a barca de Horenzeb vai viajar pelos ares. Aí o Jerônimo não sabia de nada. Aí o Jerônimo recebeu um convite para fazer uma palestra em determinado lugar. Foi a primeira vez que Jerônimo viajou de avião, com aquela cama sendo transportada dentro do avião. Ele foi para onde? Eu não sei a cidade que ele Não foi. sabe, a primeira vez? Primeira vez, não sei que cidade que ele foi. E depois aí começaram a chamá-lo para outras palestras. Para palestra do Brasil inteiro, do Do Brasil Brasil. inteiro. Tem até aquela brincadeira da mãe dele. A mãe dele falou assim: filho, você sabe, ela tem acho que 9 ou 10 filhos, não sei quantos filhos ela teve, a mãe de Jerônimo. Eu Sim. posso verificar isso. É. Eu tenho 10 filhos. Todos são perfeitos, com exceção de você, Jerônimo. E é o único que não para em casa. Bem humorado, né? Ele que contava essas brincadeiras. Ele não tinha nada ofendia ele, né? Não, nada, que é isso. Nada ofendia ele, nada ofendia. Uma prova muito dura, né? Uma coisa a gente vê nós com saúde, e isso que é importante, né? Mostrar a vida de uma pessoa que viveu para crescer, para evoluir, né? Para buscar Não, coisas grandes. ele sabia a importância do resgate dele, a importância daquilo que ele estava vivendo, e ele agradecia a Deus sempre pela oportunidade que ele estava recebendo de poder resgatar, de poder pagar os seus débitos do passado. Eu falei assim: Ariovaldo, você não pode imaginar a minha alegria, a minha felicidade. Eu não sei como é a minha dívida de gratidão a Deus pela oportunidade que eu estou recebendo de poder resgatar todas as coisas que eu fiz no passado. Eu ouvi do Divaldo numa palestra uma frase interessante que me marcou, né? No mundo existe injustiça, mas não existe injustiçados. Uhum. As É leis de Deus são perfeitas. verdade. É bem real essa frase, né? A, a cada um segundo as suas obras, né? Então, você deve realmente seguir o caminho do bem para evitar problemas futuros, com certeza. Então, agora, passar por uma prova desse, como ele passou, né, tetraplégico total, e não se curvar ao destino ruim, vamos assim dizer, né, a questão ruim de passar por isso e enfrentar isso com cabeça erguida, fazendo divulgação espírita, trazendo o bem. Isso evolui 1000 anos. É muito. Mas isso são exemplos para nós espíritas, porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Isso está no Evangelho. Então, a primeira vez que eu tomei contato com essa frase, que é o PowerPoint que eu mostrei para você como exemplo, está lá essa frase. A Uhum. dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Poxa, a gente olha aquilo lá e fala, a gente não consegue ver lógica. É, Meu Deus, que é isso? não imagina isso, né? A dor que envia seus eleitos. Então é isso mesmo, porque nós precisamos entender as nossas dívidas, e a escola, que aqui é a escola, tem que entender que isso aqui é uma escola, e uma escola passageira, né? Então aproveitar o máximo a escola, né? E quanto mais sanguinário for, melhor vai ser o aproveitamento, né?
Se nos rebelarmos, perdemos a lição. Com certeza. Isso. Tá Uma outra oportunidade, nós poderíamos falar também de Eurípides Barçanufo, né? Depois. Até porque a sua afinidade também com ele é bastante forte, né? Também. Mas eu não tive contato, assim, com ele. Mas eu me lembro que você pôs o nome do instituto devido à sua avó, que Ah, sim, desde criança. desde criança, quando era criança, né, falou, ó, foi ele que curou, né? Foi esse senhor, mas você nem conhecia, né? Nem... Eu não conhecia, foi uma médium, dona Nair, que próximo de casa, e eu estava com um problema nas cordas vocais, aqui na garganta, de dor de garganta, tudo. Eu fui lá e a médium aplicou um passe em mim e falou assim: você está sendo atendido por Eurípides Barçanufo. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade, Eurípides Barçanufo eu gravei, que é uma palavra totalmente estranha, Eurípides Barçanufo, um nome esquisito para mim como criança. Gravei, cheguei em casa e falei, vó, o espírito falou que eu estava sendo atendido por Eurípides Barçanufo. Quem é Eurípides Barçanufo, vó? Quem é Eurípides Barçanufo? Ela pegou, me puxou pela mão, me levou na cabeceira da cama dela, tinha um quadrinho, um quadro semelhante ao que eu tenho aqui, quer ver? Deixa eu ver. Não, cadê o quadro? Lá atrás. Lá atrás. Ué, não consigo. Não, é só você sair de lado um pouquinho. Só eu sair daqui, ó. Ah lá, ah lá. Olha lá, ela. Aí ela falou assim, ó, esse aqui é o Eurípides Barçanufo. Todo dia eu faço a prece para ele. Olha só. Falei, não, foi a primeira vez que eu tive contato com o Eurípides Barçanufo. Marcou, porque daí todo dia lá em casa, quando eu levantava, que eu morava com a minha avó, quando eu levantava, que eu via assim, eu via o Eurípides Barçanufo, quadrinho dele na cabeceira da minha avó. Como se fosse... Uma vez eu vi uma crônica, ela era meio depreciativa, eu acho, não sei, que o autor falava sobre os santos espíritas, que os espíritas estavam tentando reproduzir a Igreja Católica nos centros espíritas e nas suas casas, elegendo santos espíritas. Um era o santo Bezerra de Menezes, outro era o santo Eurípides Barçanufo, outro era o santo tal, falando assim. E eu me lembrei, puxa vida, Eurípides Barçanufo foi o santo da minha avó. Na cabeceira da cama da minha avó, o quadrinho de Eurípides Barçanufo. E aí você, parece que você se formou em administração, foi isso? Em 75, em Campinas. Em Campinas. Eu formei. Antigamente era economia e administração, era uma cadeira só, uma coisa só. Economia e administração, em Campinas. E você se aposentou como administrador de empresas? Não, me aposentei como fiscal de rendas. Fiscal de rendas em Araraquara? Em 86 eu passei no concurso de fiscal de rendas e entrei como fiscal de rendas em 89. Quando o Jerônimo desencarnou, eu estava entrando como fiscal de rendas, tomando posse, né, como fiscal de rendas. E em que cidade? Em Araraquara? Em Araraquara. Eu já estava, porque eu cheguei em Araraquara em 1980. Beleza. Então, nesse tempo que você conheceu o Jerônimo, você trabalhava na Citrus, né? Citrosuco. Citrosuco. Citrosuco de Matão. Aí, depois que ele morreu, você entrou como fiscal de rendas e até se aposentar. Até me aposentar. Aí fiz direito, porque quando eu entrei para fiscal de rendas, eu senti necessidade de conhecer direito, daí peguei e estudei direito. Você é advogado. Me formei com 48 anos de idade depois. Facilitava para a minha profissão. Mas você não exerceu a advocacia assim, ó? Depois que eu me aposentei, exerci um pouco. Daí eu parei. Parou. Porque quando eu me aposentei, em 1948, eu aposentei quando o Centro Espírita ficou pronto. O Centro Espírita ficou pronto, eu me aposentei, para me dedicar ao Centro Espírita.
Bom, quer dizer que a sua vida praticamente se deve, grande parte, ao espiritismo. Você se dedicou muito ao espiritismo, né? Com tudo. Todo... Totalmente. Sem o espiritismo eu não seria ninguém, porque os momentos difíceis da vida, os desesperos da vida, tudo, foi a doutrina espírita. Quando nasceu meu filho, eu tinha 20, 20, acho que 27 anos, 78. Eu tinha 28 anos de idade. Uhum. Nasceu um filho meu com um problema, com o intestino para fora, onfalocele. Eu me desesperei, Raul. Eu me desesperei, porque o médico falou assim que meu filho tinha chance de, acho que 4%, 8% de chance de sobreviver. Eu me desesperei. Isso é uma história longa. Aí meu filho foi curado com cirurgia espiritual. Então, apesar de ser espírita há tanto tempo, e ter convivido com Terezinha Oliveira e tudo mais, chega nos momentos difíceis, eu, eu entro em desespero. Hoje acho que não mais, porque eu já estou Não. mais maduro. Isso faz parte da vida, né? Todo mundo, isso daí não tem. Faz parte da nossa vida, até a gente tem discutido isso no grupo nosso espírita, né? Medo da morte, todo mundo tem, é uma questão da preservação da vida, da sobrevivência, da luta pela vida, né? Então, é claro que quanto mais a gente se fortalecer, mais a gente consegue passar por todos os nossos problemas. Por isso que o Espiritismo, ele está aí. Mas você teve uma vida extraordinária, né? Você precisaria passar esses dados para a gente escrever um livro sobre você, poxa. Depois vem a mediunidade, depois surgiram os livros, a sua esposa. Quer dizer, é mais do que um livro para incentivar tantas pessoas aí que vivem reclamando e tem tudo e vive reclamando, né?